Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um pouco sobre o Windows 11, né? Como que eu já configurei aqui, deixei tudo certo, meu ambiente para desenvolvimento aqui no Windows 11. Quais as principais diferenças que eu acho entre trabalhar no Windows, Mac ou Ubuntu, que é a distro Linux que eu trabalho, tá? E mostrar um pouco mais para vocês do que me chamou a atenção no Windows 11, né? E algumas ferramentas aí vocês podem usar para melhorar o dia a dia de vocês. Eu sou o André Baltieri, o Balta, 8 vezes Microsoft MVP. Se está conhecendo meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Isso ajuda muito o meu trabalho. Muito bem, então, pessoal, movendo para o desktop aqui, eu estou com o Windows 11 instalado já há algumas semanas, tá? Na verdade, acho que uma semana e pouco só. E algumas coisas me chamaram muita atenção no Windows 11. Particularmente, minha máquina primária, né? Minha máquina principal é um Mac, e tem sido Mac desde 2012, mais ou menos. Eu tenho usado o Ubuntu, o Windows como máquinas secundárias, né? Eu uso muito o Windows para gravar e editar vídeos, então eu gosto bastante do Camtasia para o Windows, faz produção em lote, faz algumas coisas legais. E eu tenho uma máquina, um desktop, que é esse que está rodando o Windows 11 aqui, e eu gravo a tela do Mac, sai da saída de vídeo do Mac, entra numa placa de captura e eu faço a gravação. Então, basicamente, como eu controlo as lives e algumas outras coisas, por gravação ser pesada, transmissão ser pesada. Então, acabo precisando de duas máquinas para fazer isso. Foi o melhor jeito que eu achei, mas a principal para desenvolvimento acaba sendo o meu Mac. Porém, do Windows 10 para cá, eu gostei muito do Windows. Já. Desde do 10, assim, eu achei que tiveram muitas modificações. Antes era um pouco traumático trabalhar com Node, sistema de arquivos no Windows, com caractere especial, com nome. Ainda era ruim, mas melhorou bastante nos últimos anos, né? E tem melhorado muito. E com a chegada de WSL e alguns outros itens que eu vou mostrar para vocês aqui, eu acho que ele fica muito competitivo. E sendo bem sincero, tudo que excluindo o iOS, tá? Se você não desenvolve para iOS, tudo que você precisa fazer no Mac, Linux ou Windows, você consegue fazer nos três, tá? Eu não sinto distinção para trabalhar com web na questão assim de Windows, Mac ou Linux, tá? O que eu faço no Windows eu faria no Linux ou faço no Mac, tá? Então não vejo diferença nessa parte, é mais uma questão de gosto, de combinação. Uma das coisas que chama minha atenção na Apple é a questão do visual, né, e da integração com o iPhone, Apple Watch e algumas outras coisas. Então, eu acho que isso é o que me mantém lá, mas tem crescido isso e a gente tem novidades muito bacanas no Windows, né. Primeira coisa que eu gostei muito no Windows foi o visual novo, desde os wallpapers novos, né. Então, vou aqui em personalizar para vocês poderem ver alguma coisa. Deixa eu trazer da minha outra tela aqui, tá. Então, tem diversos temas bacanas aqui do Windows, tá? Então, se a gente olhar, são temas que são bem legais, né? Então, estou no monitor externo aqui. Ele tá rodando bem, ó, esse é um tema claro, tá? Então, eu achei assim, que ficou muito bonito, muito, muito mesmo. Esse canto arredondado que eles deram, eles colocaram o visual, né? Esse Modern, não é Modern UI, né? Chama o Microsoft Design, agora tem um design por cima disso aqui que tá assim, sensacional, fenomenal. Sigam inclusive no Instagram lá, Microsoft Design. Vocês vão ver bastante coisa que eles estão fazendo legal. E antes, uma coisa que eu achava ruim é que algumas telas elas tinham uma cara mais antiga do Windows, enquanto umas outras telas tinham uma cara mais nova, né? Então, tinha um pouco dessa confusão. Alguns apps você clicava, ele vinha aquela janela antiga do Windows, né? Agora, deu uma boa melhorada isso aqui. Só acho que uma coisinha ou outra, um ajustinho ou outro que eu precisei fazer que, de fato, precisou, que de fato não estava nesse visual novo, né? E para mim, assim, essa transparência, esses efeitos, quando você maximiza, quando você minimiza, ficou muito legal. A questão das bordas arredondadas eu achei muito bacana. Os snaps aqui, então quando você deixa o mouse aqui no maximizar, eu já consigo colocar ele num canto da tela, né? Consigo colocar ajustar os apps aqui de uma forma muito melhor, coisa que eu fazia usando um software do meu monitor da LG, tá? Então eu já usava isso, mas era um outro software que não era por dentro do Windows, era um software da própria LG que fazia isso. Então eu achei um recurso assim bacana, interessante para a gente poder organizar as telas, né? Eu trabalho no ultra wide aqui no dia a dia, então é muito espaço
organizar isso aqui, fica de uma forma bem legal. Deram também um tapa aqui nos ícones, né? Se a gente olhar os ícones dos sistemas estão incrivelmente mais bonitos, né? E jogaram um iniciar aqui por meio, particularmente para mim é legal, porque eu tava no Mac, né? Trabalhava no Mac. Bugou meu tema aqui, tá? Esse daqui tá no preview ainda, versão... Preview não, né? No beta, né? Deixa eu ver aqui se não foi meu tema. O menu iniciar também ganhou uma cara nova e tá um negócio bem melhor, assim. Eu gostei bem mais do que no canto ali. Já tem os apps que estão pinados aqui, né? Que eu deixei aqui, tem um scroll aqui dos apps bem legal. Eu, particularmente, eu sempre mexo aqui no Start Settings porque eu não gosto dessas sugestões aqui, mas pode deixar os apps recomendados, né? E a busca aqui, só dá uma janela do Windows. Se você quiser buscar, por exemplo, Telegram, né? Já traz, né? Já tem a busca igual a gente tem basicamente no Mac aí, tá bom? Sumiu meu papel de parede aqui, tá? Uma outra coisa que eu achei muito bacana foi esse item aqui, que são os widgets, tá? Então você tem acesso aqui direto aos widgets, né? É algo que a gente não tinha antes, por exemplo, ao Microsoft To Do. Já está aqui já um widget extra que eu uso aqui, então eu uso bastante Microsoft To Do e o OneNote para anotar as coisas que eu estou estudando, para criar tarefas aqui para mim. Então esse é um cara bacana. Como eu não uso tanto assim o Windows, né? Então ele traz umas notícias nada a ver assim, mas se você for no MSN lá e setar tudo isso aqui direitinho, ele traz, fica melhor, né? Então, assim, uma cara muito boa e espero poder criar apps para integrar com os widgets aqui, que é algo que eu acho sensacional, tá? Um outro ponto interessante que eu gostei muito foi a questão das notificações aqui. Então, eles mudaram esse painel lateral das notificações aqui, fica bem melhor as notificações, né? Então, a gente tira aqui, tem um calendário aqui, você pode expandir o calendário, tá? Então, ficou bem, tanto as transições, né, as animações, quanto ao próprio display, né, das notificações ali. Então, nessa parte, assim, eu não tenho do que reclamar, né, o File System aqui, File Explorer, ficou tudo bacana. Aqui vocês veem que tem um Linux aqui que eu já vou mostrar para vocês, como que eu configuro. Então, assim, teve uns recursos muito legais, as trocas de ícones, eu achei sensacional, achei que tá um trabalho, parabéns, assim, é um quesito, assim, que me fez voltar a pensar no Windows aqui. Tá bom? E como que eu configuro o meu ambiente de desenvolvimento aqui no Windows? Particularmente, falei para vocês no começo do vídeo que eu gosto muito do Mac, então gosto muito de trabalhar no ambiente Unix, tá? Para isso, eu uso um recurso do Windows chamado de WSL, tá? Chama WSL, deixa eu colocar aqui, WSL, que é o Windows Subsystem for Linux. Então, se eu procurar aqui, eu tenho um Ubuntu aqui dentro da minha máquina Windows, tá? Então, o Ubuntu, isso aqui não é novidade do Windows 11, que já tem há um tempo, tá? E eu tenho o Ubuntu instalado aqui dentro do meu Windows, tá? Então, se eu abrir um terminal e digitar WSL, eu caio dentro de uma máquina Linux, o que particularmente eu acho sensacional aqui dentro. Antes eu tinha máquina Linux, hoje eu quase não uso o Ubuntu, a interface gráfica do Ubuntu, uso só ele dentro do Windows aqui, tá? E para o terminal também tiveram novidades muito grandes nos últimos anos, né? Eu uso o Windows Terminal aqui, tá? Então deixa eu colocar ele maior aqui, vou dar um clear. Tá? Então esse é o Windows Terminal, ele é uma versão em cima, ele roda, nesse caso aqui está rodando em cima do PowerShell, tá? E ele é uma casca em cima do PowerShell que a gente consegue configurar de diversas formas. Se eu adentrar aqui, por exemplo, no Balta, né, essas configurações que eu tenho aqui dentro desse Windows Terminal, ela já mostra aqui em qual branch que eu estou no Git, né? Já traz alguns recursos a mais. Então, isso daqui tem no blog do Balta, vou deixar aqui na descrição também. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu instalo o Windows é instalar o WSL, tá? E a segunda coisa que eu faço é instalar o Windows Terminal. Então, os dois tem no Balta, vou deixar o link aqui na descrição, tá? E, de novo, se eu digitar aqui o WSL, tá? Eu consigo acessar o meu subsistema Linux, tá bom? Aqui dentro do Windows. Então, ele está rodando por baixo, não é virtualização nem nada, é de fato um subsistema ali, tá bom? Tanto que, se a gente vier no Windows Explorer, eu tenho acesso aqui, ó. Consigo rodar ele, consigo ver as pastas dele, né? Inspecionar alguns itens aí, tá bom? O ls, os comandos Unix, funcionam aqui no PowerShell já há um tempo, tá? Então você consegue utilizar ele aqui também.
tá bem? Dá um exit aqui para sair dele, um exit aqui para sair do meu Windows Terminal. E a terceira ferramenta que eu uso muito aqui, tá? A terceira tool que eu uso bastante, que já está funcionando no Windows 11, né? Vocês têm me perguntado bastante sobre o Docker, como está o suporte, se já está rodando. Então aqui eu já tenho o Docker rodando na minha máquina, tá? Eu só fiz o update dessa máquina, não instalei uma versão 0 do Windows, não formatei e instalei, eu só atualizei do Windows 10. E quando eu fiz a instalação do Windows 11, né, em cima do Windows 10, nas primeiras execuções meu Docker deu pau. Eu acabei precisando reinstalar o Docker aqui, tá? Na verdade ele apareceu um update para mim. Quando eu fui dar o update, ele ficou travado, não conseguiu executar, tá? Então tem o SQL Server aqui, vou rodar ele só para vocês verem que tá rodando. Então, minha sugestão, façam um backup aí das suas máquinas, se vocês têm alguma coisa rodando na máquina, tá? Antes de fazer essa instalação, porque não sei se foi só no meu caso ou no caso de vocês também, vai dar esse problema aí com o Docker, tá? Então, só precisei reinstalar, não precisei fazer mais nada. Quando você faz a instalação do Docker, ele tem uma parte aqui só do WSL, né? Ó. Vai perguntar para você se você quer usar baseado no WSL2, então ele está rodando o Docker direto no Ubuntu, tanto que acho que meu SQL Server, se não me engano, deixa eu sair dos settings aqui, essa máquina aqui, ela está no volume, se for inspecionar, está no volume lá do Linux, tá? Não está no volume do Windows, tá bom? Também tem os tutoriais, instalar o Docker e instalar o SQL Server, vou deixar aqui na descrição também, tá bom? Um outro cara que eu estou testando aqui que está muito legal é o Visual Studio 2022, tá? Então, tenho 3 Visual Studio aqui, o 2019, 22 e o Visual Studio Code. Já vou mostrar algumas configurações que eu utilizo aqui, tá? E o Visual Studio 2022, quem não teve oportunidade de olhar ainda, deixa eu colocar aqui na outra tela para vocês, tá? Ele tem basicamente a mesma cara do Windows aí, tá? Ele tem basicamente a mesma cara do Visual Studio 2019, então essa parte não mudou quase nada, mas ele está com IntelliSense melhor, ele já está usando algumas features de autocomplete de código que são fantásticas, né? Por exemplo, você cria um first name, vai para a linha de baixo, ele já sugere para você falar, first name, então não tem um last name aqui, né? Um nome, um sobrenome, então ele já faz algumas coisas assim que eu acho muito, muito bacana, e essa é uma versão preview ainda, né? Para vocês usarem em produção, assim como o Windows também, tá na versão beta, tá? Mas é mais pra gente conseguir ver algumas features que vão vir daqui pra frente no Visual Studio. Uma outra coisa que eu gostei muito no Visual Studio 2022 é que o processo principal, o DevEnv, né, .exe lá, ele é agora 64 bits, então vocês vão sentir uma boa melhora na abertura de projetos, principalmente projetos solutions, né, com vários projetos aí dentro. Tem uma boa melhorada, deu uma boa melhorada nessa performance aí, tá bom? Outra recomendação que eu tenho, máquina é SSD, eu acho que ajuda bastante, talvez mais que memória, tá bom? E em adicional, eu tenho o Visual Studio 2019 também tá rodando aqui, tá tranquilo demais, tá? Não tem problema nenhum. E outro item que eu tenho aqui instalado também, que eu uso bastante, é o meu Visual Studio Code. O Visual Studio Code aqui, no caso, eu tenho algumas extensões instaladas aqui que eu uso bastante, tá? Que são os do .NET e Azure. Já deixei para vocês no artigo aqui também, tá? Como instalar essas extensões aqui, os temas que eu uso. O tema eu tô direto, eu vario, né? Então não tem muita, não dá para explicar muito bem. Outro recurso que eu estou usando recente aqui é o Copilot aqui do GitHub, tá? Então, um recurso novo, uma feature nova. Vou mostrar para vocês num outro vídeo também. Tá em preview ainda, não sei se como está o acesso. Tem um monte de gente pedindo acesso, mas não sei se está como que eles estão liberando ainda, tá? E a única extensão que eu tenho de diferente aqui, dentro do próprio Visual Studio Code, tá, é o WSL. Então, tem uma própria extensão aqui do WSL, caso você queira rodar o .NET, né, ou qualquer coisa instalada direto no seu WSL aqui do Windows. Então, você consegue debugar por aqui, que é um negócio bem legal. Inclusive, na extensão do Docker, você consegue debugar o Docker, tudo por dentro do Visual Studio Code. Assim, é sensacional, a experiência que eu tive foi muito bacana aqui. Então, vou até pegar o terminal aqui. Deixa eu ver a versão do .NET que eu estou usando aqui. Eu acho que é a 6.0.
5 Preview 5, né? O último preview que a gente tem do .NET 5 aí. E também está rodando bem legal aqui, também está funcionando bacana aqui no Windows 11 já. A versão atual do .NET é a versão 5, tá? Mas a 6 é um preview e também não recomendo para produção. Essa máquina, que é uma máquina que eu uso mais para cursos, para algumas coisas assim, por isso que eu arrisco mais os itens nela, tá? Eu arrisco mais colocar os itens nela. Então, o Visual Studio Code eu uso dessa forma, tenho essas extensões ali, trabalho dentro do WSL. Particularmente, eu tenho o .NET instalado no Windows, tá? Não tenho o Docker /WSL, eu uso mais para rodar o Linux. Então, principalmente pelos previews e por coisas novas assim, eu tenho preferido o Windows para trabalhar com ele, tá? Então, os previews têm saído no Linux ali. Eu tive alguns probleminhas para instalar, talvez por inexperiência no Linux, tá? E acabou rodando mais legal aqui no Windows, tá bom? Então, basicamente, esse é o setup que eu tenho aqui para trabalhar com .NET, com desenvolvimento web aqui, tá? E eu guardei um último recurso para mostrar para vocês aqui, que é a loja nova da Microsoft, que é o Microsoft Store, que é o tema do nosso próximo vídeo, tá? Então, a loja aqui foi toda remodelada, então tem muita coisa aqui dentro da loja e ela tá muito mais rápida. Uma coisa que precisava muito ser melhorada, eu já falei isso N vezes, era a loja da Microsoft, tá? Então, de fato, assim, tinha muito que melhorar na questão de performance, instalação dos apps. Agora ela tá quase que instantânea, né? Então, putz, eu achei muito bacana, o visual tá muito bonito também, melhoraram muita coisa da loja aqui. É uma coisa que com certeza, se vocês pegarem, vocês vão sentir a diferença, tá? Outra, para quem curte jogar, o app do Xbox também passou por uma... Ops, não é o console. Também passou por uma remodelagem, também tá mais polido, mais bonitinho, tá? Se você joga no Game Pass, né? Tem alguns recursos do Xbox aí, são bem bacanas, então ficou bem legal, tem bastante melhorias para jogos. Sim, eu gosto do app do Xbox, tá? E então passou por uma reformulação também. Ao meu ver, tá um pouquinho melhor. Eu acho que tem um update maior que vai vir aí pela frente, tá? A loja também já suporta PWAs, então se você está trabalhando com aplicações web, React, Angular, Blazor, você já consegue shippar suas apps para cá, que é o tema do próximo vídeo aí que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, eu vou mostrar como que a gente cria e publica um app dentro da loja nova aqui do Windows 11, tá? Um app web utilizando PWA, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham me perguntado sobre como que era meu setup ali, né? O que eu fazia de legal aí, como que eu estava utilizando o Windows 11, né? Isso da visão aí de uma pessoa que trabalha mais com Mac, né? E com... até com o Ubuntu nem tanto, né? Mas com Mac eu tenho mais afinidade, assim. Então, gostei bastante do que eu vi até agora. Tô ansioso por uma versão final ali, principalmente para ver ele rodando em tablets, em dispositivos 2 em 1, né? Porque uma coisa que eu senti muita falta aí nesse último evento da Apple foi ver algumas coisas rodando no iPad, né? Então, muita coisa do que eu faço não precisa estar num computador, podia estar num tablet, né? Então, acho que o Windows 11 é um cara que pode ser mais competitivo nessa parte aí. Já vi demos aí de Call of Duty rodando no Pocophone, em telefones, né? Estão falando de um hardware bem mais limitado, então é um negócio bem legal. Então, acho que se a Microsoft conseguir shippar o Windows de uma forma bacana aí, acho que tem tudo para ser um competidor e para mudar um pouco o mercado do 2 em 1 aí, né? Do tablet desktop computador aí, né? Porque hoje os mundos são muito separados. Embora eu tenha o iPad, eu sinto uma grande necessidade de usar o Mac quase que o tempo todo. Então, eu não me adapto muito à questão das apps que tem, muitas coisas assim. Coisa básica, tipo inspecionar uma página, ver o código-fonte dela. Coisa que eu faço com o botão direito do mouse, dentro do Chrome aqui, né? Para pegar um URL, alguma coisa que eu preciso do Balto aqui. No iPad é um sacrifício para fazer. Então, no meu ver, ainda está longe de substituir o computador em algumas partes. Mas se você só digita, faz algumas coisas mais triviais, navega na internet, tem algum software específico, tá bem bacana. Mas vamos ver o Windows 11, estou bem esperançoso com ele. Acredito que vai ser um ótimo produto, talvez, obviamente, o
Windows já lançado até agora, né? A Microsoft fala bastante disso e é verdade, tá bem leve também, tá rodando aqui. Tudo bem que essa máquina não é uma máquina de gravação e edição de vídeo, então não é parâmetro tanto para isso, tá? Mas é algo que a gente pode esperar aí boas novidades, né? E possivelmente uma boa adoção por parte, principalmente do público de desenvolvimento. Então é isso aí, pessoal. Me conta aí embaixo nos comentários o que você achou do Windows 11, né? O que você tem achado do Windows 11, você já instalou, se já está rodando, tá? Quero muito saber o que vocês acham, qual a opinião de vocês, qual o sistema operacional que você tem usado para desenvolver aí, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.